Abra comigo no Salmo número 11. Salmo número 11, verso número 3. É um salmo de Davi. E Davi, ele faz uma pergunta para todos nós refletirmos nessa noite. Ora, destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Baixe sua cabeça nesse momento. Paizinho querido, entregamos nas tuas mãos a tua santa palavra nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Desde o início do culto, Pai, que temos recebido bênção das tuas mãos, temos sido edificados. Agora eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela ache guarita nos nossos corações, ela venha, Senhor, imprimir dentro de nós aquilo que nós precisamos ouvir nesse tempo. Dirige os nossos passos e confirma o recado do teu coração ao nosso coração nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Tema dessa mensagem, que eu gostaria de estar meditando com os irmãos, edificando princípios para esse tempo. Amém? Irmãos, é notório ao nosso coração e à nossa vida esse tempo em que nós estamos vivendo. É notório aquilo que está acontecendo ao nosso redor, diante das crises em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se você olhar ao teu redor, você vai ver crises na família, você vai ver crises financeiras, você vai ver crises na política, você vai ver crises na moral, crises na área da credibilidade. Ao todo lado, quando a gente olha, nós ficamos surpreendidos com aquilo que está acontecendo. Os tempos são difíceis. Enquanto nós encaramos estas situações, nós precisamos a cada dia saber de Deus, o que Deus tem para a gente nesse tempo. A palavra de Deus, ela nos traz nesse Salmo número 11, algumas coisas que são importantes para nós, para a nossa vida diária, e para nós que estamos vivendo esse tempo. Agora, esse Salmo 11, ele fala de Davi. Davi foi um homem perseguido. Davi foi um homem que passou momentos terríveis de incertezas. Foi um homem que não sabia como tomar atitudes diante do momento em que ele passou. Davi passou um momento difícil quando foi perseguido por Saul.
Ele ficou 10 anos no deserto, 10 anos fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Num segundo momento, Davi também está fugindo, mas desta vez ele está fugindo do seu próprio filho Absalão, porque Absalão faz uma rebelião depois que Davi é ungido rei, faz uma rebelião, e Davi tem que fugir, senão ele seria morto. Irmãos, eu olho para esse momento de Davi e vejo que há momentos na vida da gente que a gente tem que fugir. Mas há momentos na vida da gente que Deus quer com que eu e você encare a realidade que a gente está vivendo. Deus não quer com que você tome essas atitudes. Deus quer com que nós olhemos para os problemas e saibamos enfrentar a cada um e saibamos vencer. Essa palavra, ela fala, você olha no Salmo número 1, nos versos 1 e 2, você vê que no Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Como dizes? Davi estava diante de conselheiros. Davi tinha homens ao seu lado. Mas naquele momento, irmãos, o conselho daqueles homens que estavam com ele dizia assim: Davi, foge. Davi, sai daqui. Mas a proposta de Davi no seu coração era essa: eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Mas aqueles homens que estavam ali com ele não compartilhavam da mesma fé e do mesmo desejo de Davi, não compartilhavam da mesma determinação daquilo que estava no coração de Davi. Eu creio, irmãos, que Deus tem trazido desafios para mim e para você, desafios de fé para esse tempo, desafios nas quais nós precisamos confiar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor já trabalhou dentro do meu e do teu coração, porque Ele edificou uma morada preciosa dentro de nós. Ele realizou uma obra extraordinária na qual Ele ainda está em execução dentro da gente. Eu creio que o Senhor te separou para esse tempo, não para ser um homem fugitivo, mas para ser um homem que encara os seus problemas e sabe o Deus que você serve, o Deus que está diante de você, e sabe que Ele está contigo nessa peleja, porque Ele não vai deixar com que eu e você permaneçamos como homens derrotados para essa hora, mas Ele vai te levantar. Ele vai te levantar porque você não fugiu da batalha, você não fugiu do problema, você não olhou para trás, mas você encarou a tua realidade da tua vida. O que podemos fazer quando os fundamentos são destruídos? Você olha hoje para o contexto em que a gente vive. Nós olhamos e vemos o quê? Famílias destruídas. Nós olhamos fé de pessoas enfraquecidas.
Olhamos ao nosso redor e vemos pessoas pensando só em si. Um mundo egoísta. Um mundo que para conquistar, se precisar, ele passa por cima de você. Esse é o mundo que a gente vive. Valores estão se perdendo. Famílias se despedaçando. E a pergunta de Davi, uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que nós podemos fazer? O que nós podemos realizar nesse tempo, igreja? Eu creio que a primeira coisa que Davi declara para nós é que nós precisamos confiar no Senhor. Deus te chamou para continuar a sua caminhada, irmão. Deus não te chamou para ficar perguntando muitas vezes. Nós passamos uma boa parte da nossa vida perguntando: Senhor, por quê? Por que disso, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? A gente olha na nossa casa: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu estou estressado, a minha casa já não suporta mais os problemas são grandes na minha família, na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho. As pessoas estão entrando em parafuso, irmãos. Muitos já não estão mais conseguindo administrar a sua vida espiritual, porque o diabo tem batido pesado. O nosso adversário não está brincando. E a proposta de Davi é uma proposta de uma reflexão para mim e para você nessa noite. É uma proposta para nós observarmos verdadeiramente o que nós precisamos fazer nesse tempo, porque o tempo é difícil. E Davi olha e fala: no Senhor eu confio. Mas os seus conselheiros, aqueles homens que estavam ali junto com eles, irmãos, diz assim: Davi, foge. O melhor caminho é você fugir, é você vaguear como um pássaro que vai ao monte, que vai às montanhas. Essa é o que diz o verso número 2: porque aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Foge como pássaro para o teu monte. Os inimigos, eles sempre vão estar nos trazendo conselhos para você resolver de uma forma humana, de uma forma carnal. E é isso que nós precisamos observar nesse tempo, irmãos. Deus não te chamou como um fugitivo, Deus te chamou para confiar. E Davi, ele teve que lidar com aqueles conselheiros que estavam ali, que estavam dizendo para ele que ele precisava sair, que ele precisava estar longe. Você já parou para pensar? Quem é que nunca pensou na sua vida, um dia na sua vida, e pensou assim: estou com vontade de largar tudo? Pensou ou não pensou, irmão? Quem é que nunca pensou isso? Estou com vontade de largar tudo, vontade de sumir. Estou com vontade de achar coisa nova. O inimigo trabalha, irmãos. O inimigo, ele faz com que muitas vezes a gente não se aperceba que ele está perto da gente. A Bíblia diz que ele trabalha no oculto, e Davi disse isso. Eles dispõem de um arco, de uma sua flecha,
E Ele trabalha no oculto. É como se Ele se dissesse para nós: olha, cuidado. A qualquer momento você pode ser atingido. A qualquer momento você pode cair no chão. A qualquer momento você pode cair diante da tua vida. Irmãos, é tempo de escolhas. O tempo de hoje é um tempo de escolhas. Você tem que escolher entre o medo, ou você confia em Deus que você serve. Ou você teme, ou você confia. Não há um meio termo. Não há como a gente tentar ficar em cima do muro, porque em cima do muro não é nosso, é do inimigo. É tempo de a gente escolher. É tempo de a gente tomar decisões que vão fazer com que a tua casa tenha um crescimento. É tempo de nós começarmos a olhar verdadeiramente os valores que vão trazer para a gente edificação na nossa vida. O medo muitas vezes nos tira da presença de Deus. Será que não temos que escolher se esse emprego que você tem é o que Deus tem para mim ou não? Se essas decisões que eu preciso tomar para realizar na minha vida financeira, obrigado, irmão, são importantes ou não? A cada dia nós temos que tomar decisões. A cada dia nós temos que lutar contra os pensamentos que nos levam a vagar para fora. A cada dia nós precisamos encontrar respostas para aquilo que Deus quer de mim e de você. Davi, ele se coloca ali diante daqueles homens e disse: olha, eu tive um tempo em que eu fugi mesmo. Tive um tempo em que eu fugi porque senão eu seria morto. Mas hoje eu não posso fugir. Hoje eu sou rei. Deus me ungiu. Deus me capacitou. Esse povo espera por mim. As pessoas que estão ao meu redor esperam por mim. Aqueles que estão perto de você esperam uma atitude sua, uma palavra sua de libertação e de esperança, igreja. Às vezes nós vamos aconselhar alguém, e quando está passando por um grande problema, não é? Às vezes a gente fala coisas desse tipo. Está ruim, né? Vai ficar pior. Não é assim? Vai ficar pior. Está ficando estreito, né? Você não sabe o que vem pela frente. Meu Deus do céu. Conviver com o homem de Deus desse jeito, foge dele. Uma das coisas que nós precisamos fugir é fugir do pecado, fugir da mentira, fugir de gente que não tem unção de Deus para falar uma palavra de esperança. Porque para esse tempo que Deus levantou, Davi se coloca ali, diante daquelas pessoas que estavam ali, estavam querendo atacar ele, estavam querendo dizer que o arco estava preparado para destruir ele, daquelas pessoas que estavam dizendo para ele: Davi, foge logo, o arco já está preparado, você vai ser atingido. Davi diz: eu confio no Senhor, eu confio no Deus que me separou, no Deus que me ungiu, no Deus que me capacitou.
no Deus que está comigo. Eu sei o que Deus está fazendo. E é isso que nós precisamos viver para esse tempo, irmãos. É isso que nós precisamos encarar de frente para nosso tempo. Não um tempo de dúvidas, mas um tempo de certezas. Já chega as incertezas que passamos nesse mundo. Quando a decisão mais importante que nós precisamos tomar está muito perto de você. Paulo nos adverte na sua carta aos Coríntios, dizendo: cuide-se, quem está em pé para que não caia. A palavra de Deus está sempre cheia de muitos alertas para esse tempo que a gente está vivendo. Porque esse tempo, Deus quer com que você enxergue a Ele. Deus quer com que você enxergue a obra que o Senhor está fazendo. Deus quer com que você enxergue o plano divino que Ele colocou diante de você. Olha o que diz o verso 4. O que podemos fazer? O que pode fazer o justo quando são destruídos os fundamentos? E ele responde: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem. Quando a gente está passando uma dificuldade, irmãos, aparentemente, quando o problema não é resolvido, você sente que Jesus não veio. O problema não resolveu. Você esperava a ação do Senhor. Parece que o Senhor não está no controle das coisas. Quando você vê uma tempestade que você enfrenta, parece que Deus não veio, porque Ele não acalmou aquela tempestade. O problema de Davi era grande. O problema que ele enfrentou era enorme. Mas ele olha, ele tira os olhos do problema e começa a olhar para o Senhor. Ele tira os olhos daqueles que falavam as palavras para ele, e ele começa a olhar para a soberania de Deus. Ele começa a olhar para o Deus que está no céu, para o Deus que governa todas as coisas, para o Deus que está no controle da vida. Porque nada, irmãos, se perdeu diante do problema. Quando você entende que Deus está acima de tudo, quando a gente entende que Deus está acima de todas as coisas que eu estou passando, eu descanso, eu confio, eu entrego, eu estou aguardando a resposta do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz: os seus olhos estão atentos. Ou seja, o Senhor não deixou de ver o teu problema, apesar de Ele não trazer a solução no momento que a gente esperava, mas os seus olhos estão atentos, igreja. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Deus que está preparando a nossa virada. Você crê nisso? Olha para a vida de José. José vai para a prisão,
é vendido como escravo, é humilhado. Mas de escravo ele é o quê? Passa a ser o quê? Um dos governadores do Egito. Olha para a vida de Daniel. Tudo que Daniel passou, de escravo, de dificuldades que foram geradas através da sua vida. Mas Deus trabalhou. E Daniel agora é levado a ser um conselheiro do rei. Olha para Moisés. Tudo que ele passou, Deus o tira do Egito para conduzir um grande povo e o levá-lo à terra prometida. Se você olhasse para esses homens num primeiro momento, o que você veria? Você conseguiria enxergar um futuro na vida desses homens? Com certeza não. Mas olha o Deus da transformação. Um Deus que aparentemente não moveu uma palha naquele instante, mas um Deus que estava preparando um futuro para eles. Um Deus que está preparando o nosso futuro, igreja. Um Deus que está mudando o nosso estado que nós estamos vivendo hoje, e nos abrindo as janelas do céu para aquilo que Ele tem preparado para você. Pode demorar um pouco, pode parecer distante, mas a mão do Senhor está sobre nós, os seus olhos estão atentos, vendo todas as coisas na nossa vida, e por isso que nós não precisamos começar a olhar para nós, e começamos a ver que já não há mais saída, mas você precisa começar a olhar como Davi olhou. O Senhor está no céu, o Senhor vê tudo, o Senhor presencia todas as coisas. E quando ele diz essas palavras, ele estava dizendo: olha, eu ainda vou ver um dia diferente, eu vou enxergar no meu futuro algo novo na minha vida. Aleluia! É isso que nós precisamos para esse tempo. É muito fácil a gente ficar contemplando aquilo que está acontecendo. É muito fácil a gente olhar as derrotas, as dificuldades, as tempestades. Mas quando você olha para o céu, você começa a contemplar um futuro diferente. Esperança. Tenha esperança na tua vida. Princípio que nós precisamos colocar na nossa vida nesse tempo. Deus está trabalhando. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando. Agora, o que nós precisamos entender é que Isaías capítulo 55, ele nos fala algo muito importante para a gente. O que ele nos diz? Que o seu caminho não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos de um jeito e Deus está trabalhando de outro. Às vezes nós achamos que existe um caminho para esse lado, mas Deus está preparando um para o outro. O Senhor sabe o que você necessita. O problema da nossa geração é uma geração imediatista.
Uma geração que quer hoje. Uma geração que olha e quer ver o seu problema resolvido. Mas Deus não age assim. Deus age da sua forma, do seu jeito de fazer. E eu quero nessa noite deixar essa palavra para você. Não fuja. Acredite. Creia que Deus está trabalhando para você. Não fuja de Deus. Não pegue o conselho daqueles que estão dizendo para você: olha, o seu casamento não está dando certo, separa. Olha, não está dando certo na sua empresa, peça conta. Não está dando certo com o seu amigo, acabe o relacionamento com ele. Não. Deus não está chamando a gente nessa noite para tomar essas decisões, mas para confiar no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará na tua vida. O nosso dever é entregar e confiar, e Ele vai preparar para mim e para você aquilo que a gente está precisando, aquilo que está faltando na nossa casa, aquilo que está faltando lá dentro do trabalho, aquilo que está faltando lá dentro da família. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que muda situações, que tira pessoas cativas e os leva a ser príncipes, leva a ser homens e mulheres abençoados nesses dias. Você crê nessa palavra nessa noite? Eu quero deixar para você, não pergunte onde está Deus. Nós temos essa mania, mas por que Deus não veio? Onde está o Senhor? Quanto mais eu precisei, Ele não veio. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor prova os justos e os ímpios. É o que diz o Salmo. O Senhor põe à prova eu e você, a cada dia. Sabe por quê? Ele põe à prova porque Ele quer encontrar em nós pessoas que confiam nele, para ver se você passa no teste, para ver se você pode subir um nível espiritual, para ver se você pode entrar numa nova atmosfera que Deus está preparando para você. Por isso nós somos provados para sermos aprovados. Agora você me pergunta: pastor, mas vale a pena? Se eu sou fiel, por que eu sou provado e o ímpio também? Vale a pena. Por tudo que eu faço, por tudo que eu realizo, por que eu tenho que passar por isso? Davi responde: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos contemplarão a face. Abre comigo em Malaquias capítulo 3, verso 15. Malaquias capítulo 3, verso 15. A Bíblia diz assim: ora,
pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim tesouro particular, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Há um tesouro para você. Às vezes você acha, mas não é justo. Mas Deus está preparando para nós algo nos céus, um tesouro particular, um tesouro para quem foi fiel, para quem serviu. O que você está fazendo, igreja, não está passando desapercebido pelo Senhor. O que você está fazendo, a obra que Deus colocou nas tuas mãos, Deus está vendo, Deus está preparando. Você vai ser abençoado por isso. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos com alegria. Não olhe para trás, não olhe para as críticas, não olhe para os comentários, não olhe para aqueles que estão querendo desanimar você na tua caminhada. Olhe para o Senhor, confia no Senhor, e as bênçãos de Deus, elas mais cedo ou mais tarde, elas te alcançarão. Amém?